Eu vou fazer uma coisa nesse vídeo que eu quero ver se vocês reparam e se você também repara, Jonas. Okay. Até o final, não vou dizer o que é. E hoje, Gustavo, olha só, a gente vai falar sobre um tema, cara, bem legal, que são os atores que se recusaram a sair dos personagens, usando o tal do que, Gustavo? Do método. Do método, cara, olha só. Então, por exemplo, se aquele personagem dele passa muito frio durante o filme em alguns momentos, o ator quer passar aquele mesmo frio que o personagem passa pra saber como fazer naquele momento, como interpretar daquela forma, de uma forma mais realista, no caso, né? Robert De Niro, Denirão, né, nosso querido Denirão, ele, por exemplo, pro filme Toro Indomável, de 1980, ele aprendeu a lutar boxe e também morou e treinou com o Joey Pesci, cara, que... O Joe Pesci é um grande amigo já do De Niro, né, dessa escola dos Scorsese, eles fizeram muitos filmes juntos, então já tem essa amizade aí, né, então morar juntos é mais tranquilo, mas você vê aí que é um método que ele teve pra poder criar esse personagem. Exatamente. Lembrando também, Gustavo, que ele ganhou mais de 20 quilos, né, pra fazer o personagem num futuro, né, esse mesmo personagem do mesmo filme. Então você já vê que a dedicação dele ao método, né, ao próprio método, ele queria tá exatamente como o personagem era. Ele ganhou quilos durante o filme, né? Porque aí ganhou o Oscar pelo filme. Exatamente, ganhou o Oscar. Esse é o ponto, né, cara? Normalmente quem usa muito assim do método são aqueles atores que normalmente ganham o Oscar por serem os melhores atores que a gente pode ver aí no cinema. E olha só que curioso, olha só pra você ver, o De Niro, na época de Taxi Driver, ele tirou a carteira de taxista, cara. E isso é uma coisa metódica, né? E durante os intervalos ali do filme, ele dava uma saidinha de táxi, porque ele podia dirigir o táxi, né? Exatamente. Ele era muito famoso, mas não tanto quanto, né? Hoje em dia, as pessoas iriam reconhecer ele hoje em dia. Imagina você tá andando pela rua aí, você vai pedir um Uber, vê o De Niro. Denirão, olha lá. Kate Winslet também, né, Gustavo? Nossa eterna titanica. Nas filmagens do filme O Leitor, Gustavo... Que é um filmão, hein? Eu recomendo. Ela tinha que aprender aquele sotaquezão alemão, né? Ter aquele sotaque alemão pra fazer no filme. Então ela levou isso pra dentro da casa dela, pra vida real. Ela contava histórias de Niná pros filhos dela com aquele sotaque alemão, né? E os filhos dela ficavam falando, pô, mãe, pra que isso? Você tá complicando essa história. Pô, com esse sotaque, essa voz aí... Eu não consigo gravar o que você tá falando, mãe. Você tá falando de uma maneira que eu não tô conseguindo gravar. De uma maneira burra, mãe. E Gustavo, ela acabou, pra variar, ganhando o Oscar em 2009 por esse filme, cara. Merecidamente. Merecidamente, divertidamente. Daniel Day-Lewis, cara. Ó Deus da atuação. O sobrenome desse cara poderia ser Método, né, cara? Porque... Mas é Lewis! É Lewis. E se eu não me engano, Gustavo é o único ator na história que tem 3 Oscars, né, cara? Até hoje. Até hoje, por enquanto. Porque o Leonardo DiCaprio vai ter 15. Tem esse filme do Danny Zucker que ele fez, que se chama Meu Pé Esquerdo, que é um filme sobre o cara que o pé esquerdo dele não funciona. Ele abusou tanto ali do trabalho corporal, né, assim, sem se mexer muito, fazendo aqueles... As técnicas, né? As técnicas lá, métodos, né, Jonatas? Que ele acabou quebrando uma costela. 2 costelas? 2 costelas. Aí. E Gustavo, olha isso. Ele viveu 6 meses isolado na selva. 6 meses o quê? Isolado. Caçando e despelando animais, Gustavo. Olha só, pra viver o personagem que ele fez em O Último dos Moicanos. Lincoln, Gustavo. Lincoln, que é um outro filmaço do Daniel Day-Lewis, que é de 2012, né? Se eu não me engano. Com o Stevinho. Stevinho, exatamente, Steven Spielberg. E Gustavo, durante as gravações, no set de filmagem e talvez até em casa mesmo, ele usava muito o sotaque, né, do ex-presidente. E ele também assinava as coisas que ele assinava ali, os papiros, as cartas, né, com A de Abraham Lincoln. Olha só, cara. É verdade, eu sabia disso. O que aconteceu com ele depois? Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Gustavo, temos aqui também Michelle Williams, cara. Ela também é muito conhecida como atriz do método, né, cara? Aquela que usa bastante do método para os seus filmes. Por exemplo, pro filme 7 Dias com Marilyn, Gustavo, que ela foi a protagonista, ela protagonizou esse filme. Ela amarrava cintos na perna para aproximar as pernas dela uma das outras, pra ficar igual a perna da Marilyn Monroe, cara. Que doideira. Bom deixar claro que é Marilyn Monroe, não Manson. E ela começou a fazer isso antes mesmo das gravações, né? Pra já ir acostumando, pra não ficar fazendo isso no meio das gravações, enfim. Cara, mas funciona, né, cara? Tanto é que ela foi indicada ao Oscar por esse filme. É o método purinho, né? É o método purinho. E olha só que engraçado, Gustavo, quem tá na lista agora também, Heath Ledger. O ex da Michelle Williams, né, cara? É. Sabia não? Heath Ledger é um exemplo de ator que não conseguiu voltar do personagem dele, principalmente no Coringa, né? Acho que o Coringa foi o personagem que ele realmente não conseguia sair, até nos intervalos.
Tem uma entrevista que eu gosto muito do Duas Caras, o Aaron Eckhart, que ele fala um pouquinho disso, ó, confere aí. Our scene together in the hospital bed, which is really my only scene with him, and I had no idea what was going to happen, and so I got in the bed and they were lighting and Chris was walking around and doing things, and then Heath came around, and Heath was always in character. So he would come around and, be talking to himself in the corner, like this, and didn't say anything for maybe an hour. He would walk around, and then we'd watch him, and then he'd start saying his lines. And all of a sudden my hand would go up like this, and he caught my hand. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes no canal, né, Gustavo? E é um ponto que a gente sempre vai bater aqui, Heath Ledger, e o legado que ele deixou. E o Gustavo, a gente sabe também, né, que ele se trancou durante um mês no apartamento dele. Em uma semana, durante as filmagens, ele dormia 2 horas por noite, né, porque ele não conseguia parar de pensar no personagem. As pessoas gostam muito de romantizar essa morte do Heath Ledger. Eu não acho que a gente tem que romantizar. É um cara que ele teve overdose, ele usava muitas drogas, até por causa do personagem. Muitos remédios, né? Mas não é a maldição do Coringa, o Jack Nicholson avisou, isso pra mim é tudo romantização de uma morte. Eu acho que... Até porque o Jack Nicholson tá aí. Sim, sabe, eu acho que não foi isso a maldição, ou então ele não conseguiu, ele encarnou, ele virou o Coringa. Muita gente fala que é assustador como é que ele tava. Não é assustador, sabe? Você vê o documentário do Heath Ledger, o cara tava sempre feliz, cara, até quando ele tava de Coringa. Fico emocionado aqui, ó, tá vendo? E Gustavo, olha só, um dos integrantes da equipe de filmagem dizia que o Heath Ledger, até em momentos de folga dos atores, ia lá pro set de filmagens pra ficar por lá, andando por lá, sabe, como Coringa, olha só. Falando em Coringa, Gustavo, temos aqui Jack Nicholson, né, que a gente já citou aqui. Olha só que bizarro, Gustavo. Olha só, não tem como comprovar, né? A gente não tem certeza, as pessoas duvidam. Mas quando ele fez o papel dele no filme Um Estranho no Ninho, de 1975, assim como o próprio personagem dele no filme, teria passado por uma terapia de eletrochoque, Gustavo. Olha só, o ator mesmo e o personagem passou, né? O ator teria passado por isso também. Olha só que bizarro. Mas assim, esse eletrochoque ele teria feito conscientemente, né? Assim, com a consciência dele. Com certeza. Ele mesmo já disse em uma entrevista que talvez não tenha ninguém que entenda mais do método do que ele, academicamente falando. Ou seja, ele já usou ali de artimanhas pro método que não são normais ou naturais. Existe a burrice e existe o método. Mas como é o Jack Nicholson, é o método inteligente, grande Jack Nicholson. Se não fosse Jack Nicholson, qualquer um ali seria burrice. Tipo, comer uma lata de atum e uma maçã por dia e correr por 3 horas é burrice pra mim. Claro que a gente não poderia deixar aqui de fora Léo Zica, Gustavo, Leonardo DiCaprio. Aí, Léozinho, ó. O primeiro damo do Holandês Voador TV, né, cara? Tamo te esperando lá, hein, também. Pô, tamo te esperando. Solidão, maluco. Pô, não liga mais. O Churras, cadê o Churras? Todo mundo sabe dessa situação, né, Gustavo, que aconteceu no filme Django Livre, onde ele dá um estabefe num copo, né, cara? É método isso? Serve pro método por quê? Porque ele continuou no papel, ele não saiu do papel. Ele tava tão dentro do personagem, dentro do papel ali, que ele se cortou de verdade, como a gente já falou em vários vídeos aqui no canal, né? A gente já citou essa cena. Ele se cortou de verdade e ele continuou no papel dele. Que no caso, ele colocou algo acima do machucado que ele teve ali, que ele, inclusive ele teve que levar vários pontos por causa do machucado. É um tipo de profissionalismo meio inconsequente, mas também é uma coisa que vira um genialismo, né? Porque o Leonardo DiCaprio é um gênio. Sim. E você vê que os atores saem do papel na hora. Eles levam um susto, o Christopher Waltz dá uma olhada pra mão dele. O Leonardo DiCaprio, que tinha que sair, não saiu. Mas Gustavo, foi um regresso que talvez tenha sido onde ele mais sofreu com essa questão do método, cara. Dormiu em carcaça de animal, comeu bisão cru, exatamente. O que é bisão? É bisão. Ah, então, não, com certeza. E entrava regularmente em rios congelados, cara. Podendo causar hipotermia nele, assim, fácil, sabe? Sim, mas aí ele usava muita roupa e também tinha equipe perto, né? Não importa. Ele não ia, tipo, acordou, tomar um cafezinho e dar um mergulho. Sozinho? Né? Claro que não, né? Não, isso não deixa de ser método também. Não deixa, exatamente. É o tipo de treinamento que ele faz pro personagem dele. Ele quis sentir o que o personagem dele teria sentido. Exatamente o que teria sentido. Digo mais, ele deve ter procurado um urso pra poder brigar com o urso. Com certeza. Fazer um amor, porque eles quase fizeram amor ali, ele e o urso. Temos aqui também, Gustavo, um outro mito chamado Ed Harris, cara. Olha, essa é uma das melhores listas que nosso canal já fez, que só tem Deus. Só tem Deus, olha só. E temos agora também o Homem de Preto. No filme Pollock, Gustavo, onde ele foi indicado ao melhor ator, ele engordou bastante. Parece que ele comeu um cabrito ali, né, na verdade. E ele pediu pra construírem um estúdio de pintura na casa dele, né, pra ele começar a pintar, aprender a pintar como o Pollock. Porque esse artista tinha uma técnica peculiar, né? Então ele queria se igualar ao cara. E ele disse o seguinte em uma entrevista. Acontece que o Jackson Pollock
se movia de maneira mais eficiente que o corpo humano pode se movimentar. Ou seja, ele se mexia ali de formas diferentes para fazer aquela arte dele, aquela pintura, e o Ed Harris queria se igualar nesse sentido, né? Não se igualar na qualidade da pintura, no caso. Temos um outro excelente ator na lista, Gustavo, Joaquin Phoenix, cara. Joaquin Phoenix, ele não é um deus. Mas Ainda. Mas eu sou muito grato a ele por causa de um papel que ele fez que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. E Gustavo, durante as filmagens do filme Johnny e June, o Joaquin Phoenix, ele só se dirigia, ele só respondia, né, às pessoas quando as pessoas chamavam ele por JR. Que seria o que, meu rapaz? Johnny R. O R, né? Cash, que é o maior deus da história, né? Meu mito, meu herói. Tem um mito. E tá vivo ainda, né? Muita gente acha que ele morreu, mas o Johnny Cash tá vivo. Ele tá junto com os caras lá, David Bowie, Michael Jackson, Elvis. Logan. Por falar em Logan, cara, o diretor James Mangold, que fez Logan, ele também fez o Johnny Jr., né? Ele é o diretor. Ele falava assim pro Joaquin Phoenix: eu não quero que você imite o Johnny Cash, eu quero que você interprete, faça a sua versão do Johnny Cash. Então por isso que ele não é tão parecido com o Johnny Cash no filme, né? Porque ele não tá imitando. Eu não acho que o ator tenha que imitar ninguém. Então é o tipo de método aí, né? Esse tipo de coisa, ele pedia pra chamar de JR, ele falava com sotaque, às vezes, que o Johnny Cash tinha um sotaque lá de Texas, né? Então ele falava com esse sotaque meio folk. Exatamente. E olha só, ele ainda fez meses e meses, Gustavo, de aulas de canto e violão, né? Pra tentar aprender a cantar parecido com o Johnny Cash. Sim, porque não importa quantos anos de aula você fizer, você nunca vai ser o Johnny Cash. Mas ele foi bem, né? Foi bem, foi muito bom. Ele mereceu ganhar o Oscar, que ele não ganhou. I hurt myself today. E olha só que curioso, Gustavo. Em 2009, ele anunciou que iria se aposentar dos cinemas pra se dedicar à carreira de hip hop, cara. Olha só que doideira. Deu uma entrevista lá, loucaço ali pro David Letterman, né? Sim. Assim, é fácil você saber que não é verdade isso que ele tá falando, mas ele vendeu muito bem. Na época a galera achou, pô, será que ele tá ficando maluco? Ou será, né, de repente ele tá promovendo alguma coisa também? Aí ele tava promovendo um documentário, um mockumentary, né? Que é o Eu Ainda Estou Aqui, dirigido pelo Casey Affleck, Gustavo, que é cunhado dele, inclusive. E pra você, hein? Coloca aqui embaixo nos comentários qual desses aqui que a gente falou que talvez tenha usado da melhor forma o método. Não esquece de dar aquele like, aquela martelada bonita no like, né, Gustavo? Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal pra receber mais vídeos transudos e bonitos como esse daqui. Confere aqui embaixo na descrição o link pro nosso padrinho, se você quiser colaborar aqui com o nosso projeto. Nossas redes sociais também estão todas lá, Gustavo. É isso aí. Valeu. Eu ia falar, valeu aqui. O segredo que eu fiquei o vídeo inteiro olhando pra câmera. Eu não posso chorar, é crime eu te olhar. Né? Eu tenho que olhar pra lá só.